Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Minha gente, hoje eu gravei um vídeo pela manhã falando da minha revolta. Eu fiquei pé da vida com a forma com que a SECOM vem tratando os temas relevantes que o governo do presidente Lula tenta passar para a nação. Também fiquei mordido com a forma com que um Congresso Nacional derrubou um decreto que é exclusivamente da Presidência da República, dizendo que o presidente exacerbou, extrapolou os limites da governança. Gente, é um absurdo o que aconteceu sobre a questão do IOF. Eu expliquei aqui essa situação sobre como era que o presidente queria fazer. O IOF significa essa circulação da movimentação financeira. Os humildes, os carentes, os pobres não têm isso. Isso iria atingir diretamente aquele que recebe mais de 100 mil reais por mês. Não você. Não era em nenhum momento para aumentar impostos, como disse de maneira mentirosa e sacana o Nicolas, a Damares, o Sóstenes Cavalcante. Este Sóstenes Cavalcante é um desrespeitoso, é um pedante, pastor aproveitador, oportunista, amigo do Malafaia, ali veio da Igreja Universal. É ridículo esse cara, ridículo, simplesmente ridículo. Aliás, eu vou falar sobre ele à parte depois. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: como é que pode a gente conviver agora com o Congresso que a qualquer hora e momento pode derrubar qualquer coisa que o presidente da República fizer, simplesmente porque quis? Ora essa, o presidente mandou aumentar o salário mínimo. Não, o Congresso não gostou, derruba. Olha, o presidente nomeou fulano de tal, o Congresso Nacional não quer, derruba. Por quê? Existe na lei, e eu vou mostrar para vocês, existe na lei os poderes tanto do Congresso como os poderes do Poder Executivo. E a gente tem que entender isso para que a gente não corra em problemas, em discussões e em confusões. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, para vocês entenderem por que a minha revolta. Artigo 84, inciso 4º e 6º da Constituição Brasileira diz o seguinte: decretos regulamentares usados para executar leis já existentes, organizando sua aplicação prática, regulamentar o funcionamento de uma lei de transporte público, por exemplo. Quem é que regulamenta isso? É a Presidência da República. Decretos autônomos usados para organizar a administração pública federal, quando não há necessidade de lei. Também, base no Constituição Federal, artigo 153, inciso 1º, o presidente da República pode fazer alteração de impostos reguláveis, IOF, IPI, câmbio. O presidente pode alterar alíquotas de alguns impostos federais por decreto, como esse do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, importação e exportação. Subir o IOF, baixar o IOF, isso é competência do governo federal. O governo federal também pode nomear e exonerar ministros, secretários, cargos comissionados, diretoria, autarquias estatais, atos de gestão administrativa, fazer licitação, celebrar convênios, firmar contratos administrativos, realocar verbas, publicar portarias e pode até, veja, decretar estado de defesa com limite de tempo. Artigo 136. O presidente pode decretar estado de defesa por até 30 dias sem autorização prévia. Comunicar, no caso, por exemplo, de grave instabilidade institucional. Lembra o que o Bolsonaro queria fazer? Ele disse, eu precisava aí do deputado. Na verdade, não precisa quando há grave instabilidade institucional, que era o que ele queria fazer. A presidência também pode representar internacionalmente o nosso país, a diplomacia, escolher os diplomatas,
convidar ou visitar chefes de Estado, nomear embaixadores, nesse caso, com aprovação do Senado Federal, editar medida provisória que entra em vigor imediatamente e depois precisam do aval do Congresso. Agora, essa medida que o Lula tomou, que foi um decreto alterando a alíquota do IOF, em que os deputados começaram a falar que era aumento de imposto de renda, aumento de imposto para o pobre, isso é a maior das sacanagens. Em nenhum momento, nessa situação, o presidente Lula ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quiseram aumentar qualquer imposto. O imposto já existe. O que acontecia era que o governo federal estava dando isenções, ou seja, perdão dessa dívida. Estava dando desconto nessa dívida, nesse imposto que as pessoas precisam pagar, que são normalmente aqueles que recebem muita grana no Brasil. E aí disse, olha, nós vamos agora suspender uma porcentagem dessa isenção, desse desconto que a gente dá, para que a gente arrecade mais. Por quê? Nós temos vários programas sociais. Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, investimento para o professor, temos também a situação do investimento de base, as isenções que o governo já dá para o setor agropecuário, cerca de 600 bilhões. Então, o que o Lula disse é o seguinte, olha, quer dizer que quando eu dou desconto, isenção para o rico, então pode tudo. Nesse caso são 800 bilhões de isenção. E aí, quando é para dar algum benefício para o pobre, eles dizem que não pode, que é um gasto tremendo. O que aconteceu? O Haddad conversou com a Alcolumbre, com o Mota, já havia um acordo sobre isso, mas de repente eles derrubaram um decreto do presidente, sabe dizendo o quê? Que o presidente da República fez, exacerbou o seu ato, que não podia fazer isso. Eles suspenderam, eles fizeram o decreto parlamentar para sustar, ou seja, suspender, acabar com o decreto do presidente da República. Por quê? Porque simplesmente quiseram. Não adianta você discutir com um povo desse. Então, presta bem atenção. O Poder Executivo pode alterar as alíquotas dos impostos previstos nos artigos 1º, 2º, 4º, 5º, lá do artigo 153 da Constituição. O IOF está no inciso 5º. Compete à União instituir imposto sobre operações de créditos, câmbio e seguro ou relativos a títulos e valores mobiliários, o tal do IOF. Aí a Constituição permite que o presidente altere essa alíquota por decreto, desde que respeite os limites estabelecidos na lei orçamentária. E havia este respeito. Em nenhum momento ultrapassou. Por quê? Porque era um desconto. Não havia qualquer aumento, era apenas tirando essa isenção. E também fazendo com que este aumento fosse de 7%. A lei ordinária que regulamenta isso é Decreto número 1783/1980, que diz: o Poder Executivo poderá, respeitados os limites máximos fixados em lei, alterar as alíquotas do IOF conforme a necessidade da política monetária. O poder do Congresso de sustar o efeito está na Constituição, artigo 49, inciso 5º. Artigo 49 diz o seguinte: sobre o Congresso Nacional, é competência do Poder Legislativo do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou ultrapassem os limites da delegação legislativa. Ou seja, o Congresso pode derrubar decretos do Executivo, mas tão somente se o presidente tiver ultrapassado os limites legais ou criado regras além do que a lei autoriza. Neste caso, não houve isso. O presidente da República, o presidente Lula,
não alterou absolutamente nenhuma lei, não criou nem novo imposto. E aí o que o Congresso fez? Simplesmente sustou. Ou seja, fez com que fosse sem efeito, acabou com o decreto da Presidência da República. Sabe o que isso significa? E agora o presidente Lula viu a necessidade de recorrer à justiça, porque isso não pode ser feito. Aliás, o Haddad falou isso hoje. O Haddad disse o seguinte: mudou o regime político no Brasil, diz Haddad, sobre lidar com o Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o regime político no Brasil mudou. Ele se referia à dificuldade de negociar com o Congresso Nacional, que esta semana declarou a guerra ao governo ao derrubar um decreto do presidente. Haddad admitiu a decepção com a derrubada e disse que o Brasil já vive no semipresidencialismo. Então é difícil, né? Ele disse: estou completando 9 anos de ministério, contando o período do ministro da Educação, quando eu fui, e mudou o sistema político. Não é o mar de Fernando Henrique, do Lula, respondeu Haddad. Ou seja, é o parlamentarismo que está mandando. Porque imagine se essa moda pega, qualquer atos do Executivo poderão ser sustados pelo Congresso Nacional, basta ele querer. Basta ele reunir as pessoas e dizer: a gente quer. Mesmo se o presidente estiver dentro da lei, mesmo que o presidente não tiver exacerbado ou ultrapassado os limites do que manda a Constituição, mesmo assim, por querer, por serem inimigos ou por terem maioria de oposição, vamos fazer o presidente sangrar. Vamos fazer ele não governar. Entendeu? Então o Congresso Nacional se reúne, derruba tudo que o presidente fazer, inclusive normas que compete ao governo federal fazer, eles derrubam lá. E aí fica sem efeito. O presidente se transforma numa rainha da Inglaterra. Governa, mas não manda. Governa, mas não administra. Só dá um aceno para dizer que é presidente. Agora, o Haddad convenceu o presidente Lula a ir ao Supremo Tribunal Federal e parar com essa palhaçada. A lei que o Congresso pode sustar uma ordem presidencial, ela tem que estar dentro da lei, dentro das normas judiciais, e não de qualquer jeito. Você lembra que o Bolsonaro queria utilizar o artigo 142 sobre a GLO, Garantia de Lei de Ordem, para se permanecer no poder, para dar um golpe de Estado, ou seja, utilizando a lei de uma maneira diferente. Não é essa maneira que se utiliza. O Congresso Nacional não pode simplesmente, por querer, sustar, deixar sem qualquer efeito um decreto do presidente da República. Aonde que o presidente ultrapassou os limites? Aonde que ele exacerbou a sua competência? Em nenhum momento. Deve sim, presidente Lula, ser judicializado, e o senhor vai ganhar essa parada no Supremo Tribunal Federal. Porque o que eles fizeram foi sacanagem, sabotagem política, chantagem, porque querem grana, querem dinheiro, emendas para enfiar no toba deles, emenda para enfiar em prefeitura de amigo, em prefeitura de parente, de irmão, de mãe. Isso, o Congresso Nacional é uma bagunça, uma balbúrdia, é um roubo na cara dura, é um roubo oficial, tudo por grana. O Supremo Tribunal Federal tem que bater na mesa e dizer: alto lá, não é assim não. Aliás, o ministro Flávio Dino já disse: olha, o Supremo pode sim julgar sobre a questão de emendas parlamentares. O Sorte de Cavalcante é um enxerido desrespeitoso. Eu queria falar mais adjetivos, mas eu não posso, porque daqui a pouco vem um processo contra mim, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas que o Sóstenes Cavalcante está do lado daquele que tem umas garras afiadas chamado Satanás, está. O homenzinho diabrado do cão, este homem está no Congresso Nacional ali fazendo toda a manobra, é bancada da bala, é bancada evangélica que não pensa em nenhuma sociedade, bancada evangélica que não pensa em pobre,
Bancada evangélica que não pensa em humilde. Que merda de bancada evangélica é isso? Isso é a bancada satânica. Evangélica não. O Supremo Tribunal Federal tem que tornar nula essa votação, porque foi o Congresso Nacional que exacerbou, que ultrapassou os limites, fazendo essa sacanagem com o presidente Lula, uma sacanagem política. E é isso, essa é a verdade. Aqui, ó, Lula vai para o embate com o Congresso. É isso mesmo que tem que fazer. A decisão de recorrer ao Supremo é majoritária no entorno de Lula. Os ministros foram se convencendo, um a um, de que o único recurso é o Supremo Tribunal Federal. Senão você abre um precedente muito grande. O Congresso, sempre que achar, vai derrubar decretos e avançar. É uma questão estrutural e não circunstancial. Está nas mãos da Advocacia Geral da União apresentar o parecer nessa semana que vem agora. E tem que fazer. Não tem essa de conversinha, não. Porque a Alcolumbre está passando dos seus limites. O Hugo Mota também. Eles mandam muito, mas não mandam em tudo. Eles têm muito poder, mas não poder absoluto. O Brasil ainda é presidencialista. Ninguém votou no parlamentarismo aqui, não. O parlamentarismo é quando o parlamento, o Congresso, Senado e deputados é que mandam administrativamente no Brasil, no país, e escolhem o primeiro-ministro que comanda toda a economia e o poder executivo de um modo em geral. E isso é parlamentarismo, como é feito na Alemanha e em outros lugares. Mas aqui não. Na Alemanha, pelo menos, o parlamento presta. Agora, um parlamento desse, sugador, na maioria é pilantra que entra lá para roubar da nação. A maioria do deputado é pilantra. A maioria. São poucos que prestam lá. E aí faz uma palhaçada dessa. Presidente Lula, use do seu poder. Aqueles partidos também começam a fazer o seguinte. O senhor está chegando em 2026 e outra tem que mostrar o que é. E é uma coisa que eu fico puto com as pessoas que estão em torno do Lula. Porque eu sei que, às vezes, se a gente criticar pessoas, os outros ficam constrangidos. Ah, mas não critica fulana. Gente do céu, eu tenho que criticar certas pessoas que fazem da comunicação do presidente Lula algo horrível. Aí a população, sabe o que chega para a população? Que o Lula quis aumentar o imposto e quem salvou a nação foi o Nicolas, o sócio de Cavalcante, a Damares, que votaram não contra o aumento de imposto. Sacanagem! Todas as vezes, Secom, Stuttgart, Janja, Marcola, que é o chefe de gabinete do Lula, a Janja, que administra a pauta de comunicação, o Stuttgart, que é o assessor também do presidente Lula. Pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira com a gente? O Sidônio, onde está o Sidônio? Vocês entram com pedidos no Congresso, entram com uma medida provisória ou entram com um decreto rapidamente, sem dizer para ninguém. Vocês não estão na década de 80, onde a televisão era que fazia. Hoje é a internet. Todas as vezes, e a Secom existe para isso, para mostrar o que o governo está fazendo. Todas as vezes que o governo Lula, presta bem atenção, for fazer algum decreto, for propor alguma lei, for fazer um plano de governo, for fazer qualquer coisa, primeira coisa que vocês têm que comunicar é a população, é o carente, é as pessoas que devem se comunicar, não a Globo News. Porra! Vocês vão gastar milhões passando um comercial na Globo News que a população não assiste, que o povão não assiste. Tu tá de brincadeira comigo, Secom? A primeira coisa que se deve fazer é preparar o caminho para as pessoas entenderem do que se trata. Porque hoje em dia ninguém tá nem aí, não estão sabendo nem o que está acontecendo. Não estão sabendo o que está acontecendo. E quando sabem, acham que o Lula que estava errado. O Lula saiu de vilão. Herói foi esses aí que votaram contra. Por quê? Porque houve uma falha enorme de comunicação. Vocês não aprenderam com o Pix? Eu, José Fernandes, Rony Teles, Clayson, Thiago do Gesto, todo mundo falou com vocês e disse: nunca mais façam qualquer medida sem primeiro anunciar a população, porque o momento é este, não é mais 80, não é mais década de 80, não é mais Globo que tem audiência lá no alto, não. Porque quando vocês fazem isso,
Quem pega a primeira pauta é a oposição e transforma. Porque vocês não falaram nada, vocês não disseram nada, vocês não explicaram nada. Se vocês vierem primeiro explicar para a população, rádio, televisão, internet, ministros falando, todo mundo vai fazer a mesma coisa, ao mesmo momento dizendo, nós vamos decretar que a partir de agora, esse imposto sobre a circulação financeira nós vamos diminuir o desconto que a gente dava para esses pobres, para os ricos, para poder ajudar os pobres. Porque o pobre paga muito imposto, o rico paga bem pouquinho. Então nós vamos fazer esse desconto diminuir. Então nós estamos mandando um decreto, o presidente Lula vai decretar um aumento para essas pessoas que ganham mais de R$100 mil por mês, para que eles possam pagar a mesma alíquota que um pobre paga, que um professor paga, que um policial paga. Então a gente vai decretar isso para aumentar a nossa arrecadação, porque nós precisamos pagar o Bolsa Família, pagar o Bolsa Escola, pagar a Minha Casa Minha Vida, né? E fazer com que a economia gire no nosso Brasil. Se o Congresso rejeitar, estarão contra você. O que nós estamos querendo é que o rico pague o mesmo que você paga. Nós vamos decretar isso, o presidente Lula vai decretar isso. Imposto, um desconto, o desconto que ele dava para o rico, não vai mais dar esse desconto. Vai ter outros descontos, mas vai aumentar o desconto em 7%. É esse o decreto do presidente. Não há qualquer aumento de imposto para ninguém. E se alguém falar isso, está mentindo. Vocês entenderam? Imagine agora, quando o Congresso rejeitasse, todo mundo já estava sabendo o que era, porque tem que ser assim. Mas não, ninguém explicou absolutamente nada e quando vê a porrada, eles vão correr atrás. Daqui a pouco, a peste do Nicolas faz outro vídeo daqueles, montagem, com a ajuda do Elon Musk, da rede X, que compartilha as coisas e aí todo mundo fica mais desinformado. Nós já temos um Congresso perverso, políticos pilantras, mentirosos, de fake news. E aí tem uma comunicação na presidência da República inútil, pífia, atrasada, ultrapassada. Aí pronto, se une a tampa com a chocolateira e faz a merda que dá. Critica Brasil fica por aqui porque eu já estou com dor aqui na minha hérnia que está insuportável, mas eu tinha que explicar para vocês. Fique com Deus, ajude a gente aqui pelo Pix, tá, gente? Olha, o Pix está aqui, ó, 61-98304-6113. Esse canal é para falar a verdade, doem quem doer. Presidente, força, presidente Lula, bota pra cima, presidente. Ou vai ou racha nessa merda. Ora.